Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Como bem sabem, nós não tivemos aula na sexta-feira, né? Dia 28, dia do servidor público. E para estar compensando essa aula, esse dia de aula que foi perdido, eu estou gravando um vídeo. Bom, eu estou gravando esse vídeo de casa e eu tentei melhorar o máximo possível a qualidade da gravação. Porém, é óbvio que ainda assim não vai ficar algo tão bom, né? Porque eu não tenho grandes materiais. Estou gravando isso aqui com a câmera do celular. Meu celular não é lá grande coisa, no quesito câmera pelo menos. E microfone do meu notebook. Então, é, tem ruído, tem bastante ruído. Quando eu falo, né? Quando eu paro de falar, o ruído some, mas isso aí é por conta do editor de vídeo. Enfim. Então hoje nós vamos falar sobre circunferências, como foi dito. Anteriormente nós já aprendemos a calcular perímetro e área de todos os polígonos, certo? De quadrado, de retângulo, de triângulo, pentágono, hexágono, certo? E, inclusive esses conteúdos estão disponíveis por meios digitais, estão no, no Google Sala de Aula lá e também no grupo de WhatsApp. E ficou faltando falar sobre circunferências. Bom, no caso da circunferência, nós não temos exatamente perímetro, nós temos comprimento. A ideia é parecida. Do que se tratava o perímetro? Se eu tenho um objeto retangular, perímetro se trata de realizar a soma dos valores dos lados, certo? Então, se esse lado aqui de cima vale 5 e esse do lado vale 3, então o perímetro vai ser 5 mais 3 mais 5 mais 3, soma de todos os lados. Certo? Para a circunferência, peguei aqui a tampinha da garrafa, nós não temos bem como somar lados, porque não existe bem um lado, certo? Do que vai se tratar o comprimento? Vai se tratar do comprimento da borda da circunferência. Eu vou tentar mostrar de uma outra forma que eu acredito que se torne mais fácil de se entender. Eu cortei aqui um barbantinho, não sei se dá para ver muito bem na câmera, mas eu cortei esse barbante de forma que, colocando ele em volta da tampa da garrafa, ele dá o tamanho exato da tampa. Estão vendo? Então o comprimento do barbante é igual ao comprimento da circunferência. É isso, é essa a ideia. Então o que eu estou fazendo é basicamente uma nova circunferência com esse barbante, colocando ele em volta da tampinha. E aí, quando eu estico o barbante, eu sei o valor da circunferência, né, do comprimento da circunferência. Então é basicamente essa a ideia. Se nós pudéssemos esticar esse comprimento e medir ele numa linha reta, quanto daria? Entendeu? No caso, eu fiz essa medida, né? Eu calculei aqui a medida do barbante. E nós temos que essa tampinha tem comprimento de 12,75 centímetros. Aí você vai pensar, calma, você falou que a gente aprendeu hoje a calcular o comprimento da circunferência. É isso? É isso que você tem pra gente. Vai ter que andar com barbante por aí, no Enem você leva um barbante, é isso? Não. Existe um caminho mais simples, mas nós vamos entender como você chega lá. Acontece que existem dois conceitos que, quando a gente está falando de circunferência, dois termos, que são o raio e o diâmetro. O raio, ele trata de um pedaço de reta, um segmento de reta, que vai do centro da circunferência até a borda. Se vocês observarem, eu posso traçar o raio em um ponto ou em outro, né, em uma direção ou em outra, e ele continua tendo sempre o mesmo valor. Porque sempre, se eu pego do meio, do centro da circunferência e vou até uma borda, vai dar sempre o mesmo valor. E o diâmetro, ele se trata de duas vezes o valor do raio. Então, quando eu estou falando do diâmetro, eu estou falando de um segmento de reta que ele passa de uma borda da circunferência até a outra borda
Porém, ele tem que passar pelo centro da circunferência. Ele tem que tocar o centro da circunferência. Então, aqui nós temos um exemplo de diâmetro. E aqui nós temos um exemplo de algo que não é diâmetro, certo? Em algum momento, alguma pessoa, algum matemático que estava estudando circunferências observou o seguinte, que não importava qual circunferência fosse trabalhada. Podia ser uma como esta, ou uma maior como essa aqui. Sempre que ele pegava o comprimento e dividia pelo diâmetro, ele chegava no mesmo número. Esse número é 3,1415 e mais um monte de número aí, que é o famoso número de π. Então, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro sempre dá π. E aí, inclusive, né, eu tinha medido o comprimento, falei que é 12,75 e eu calculei também o diâmetro dessa tampinha e deu 3,9 centímetros. E aí, se você divide 12,75 por 3,9, não dá π, não deu certo. Mas, pegou bem perto. 3,2692. Enfim. Por que não deu certo? Porque no caso eu utilizei uma régua qualquer, certo? As réguas não são instrumentos muito precisos. Aliás, a régua ela é bem precisa para você calcular em centímetros, mas no caso, para dar valor certinho de 3,14 os quebrados, teria que estar medindo em milímetros com muita precisão. E a régua não é um instrumento perfeito para isso. E também eu fiz aqui no zóio, né? Posso muito bem ter visto errado. O importante é que se você fizer isso com instrumentos corretos, vai dar sempre o mesmo valor que é π. Então esse cara chegou nesse número, deu o nome dele de π, π que é uma letra grega, e aí ele desenvolve um cálculo que facilita muito para encontrar o comprimento de uma circunferência. Se o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π, então significa que o comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Por que eu digo que isso é uma verdade? Basicamente eu estou pegando o diâmetro da primeira forma e passando multiplicando para o outro lado. E aí com isso eu chego na segunda forma. O diâmetro, como foi dito, ele equivale a 2 vezes o raio. Substituindo o diâmetro dessa fórmula por 2r, 2 vezes o raio, nós vamos ter que o comprimento ele é igual a 2 vezes o raio vezes π. Ou, mudando a ordem aí dos números, tanto faz, porque a multiplicação você pode mudar, você pode escrever como você quiser a ordem desses três. Nós temos que o comprimento é igual a 2πr. Essa é a fórmula para se calcular o comprimento. Então, graças a esse cara que observou a existência desse número π, fica muito mais fácil você calcular o comprimento. Não precisa pegar um barbante para ficar colocando em volta, medindo o barbante, não. Você pega, calcula o raio, isso é muito fácil. Pega uma régua, bota aqui, tu vê qual é o tamanho do raio. E faz vezes 2 e vezes π, que tu vai chegar no comprimento. Tá. E agora quanto à área. A área da circunferência. Bom, aí eu já acho que não compensa ficar entrando no mérito de como se chegou na fórmula da área, certo? Mas basicamente, para você estar realizando o cálculo, você utiliza a seguinte fórmula, que é πr ao quadrado. E o mesmo valor de antes, 3,1415 mais 1 quebrado, vezes o raio ao quadrado. Bom, obviamente, para que se pegue o jeito, é necessário ver isso em um exercício, então vou demonstrar agora para vocês. Bom, então temos aqui um exemplo de exercício muito simples, só para ver como seria a aplicação dessas fórmulas de comprimento e área, certo? O exercício diz o seguinte: encontre a área e o comprimento da circunferência a seguir, considerando π igual a 3,14. Primeiro, por que ele fala considerando π igual a 3,14? Acontece que π é um número muito comprido, é um número infinito, né? Então, a pessoa nunca vai utilizar o número inteiro de π. Então, nos exercícios do Enem nos quais se utilizará π, nos quais será obrigatória a utilização de π, eles vão te dar um valor para você usar. Eles vão chegar e dizer, use
3,1 para π, ou 3,14. Entendeu? E aí você vai usar a fórmula e no lugar de π você vai pôr esse valor, 3,14. Note que tanto faz a ordem em que eu vou fazer aqui as coisas, certo? Eu posso encontrar o comprimento primeiro ou posso encontrar a área primeiro. Tanto faz. Mas eu vou encontrar a área primeiro porque o meu slide foi montado dessa forma. Então, a fórmula da área, conforme nós vimos, é πr ao quadrado, certo? Bom, π, como diz o exercício, é 3,14. Então, no lugar de π, nós vamos pôr 3,14. E o raio, se vocês observarem a circunferência, é de 5 metros. Então, a nossa área ela é 3,14 vezes 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então, a nossa área é 3,14 vezes 25. E aí, se você realizar essa conta, você vai chegar em 78,5. E observe que nós estamos falando de metros quadrados, porque, como eu disse nas aulas em que nós vimos a área de polígonos, sempre que a gente fala de área, a gente está falando de alguma medida ao quadrado. Então, ou é centímetro ao quadrado, ou é metro ao quadrado, ou quilômetro quadrado. Como ali a gente estava falando de metro, aqui vai ser metro quadrado. E aí, comprimento. A fórmula do comprimento, conforme nós tínhamos visto, é nada mais nada menos do que 2πr. Então, colocando as coisas no lugar novamente, certo? Dessa vez, ao invés de escrever comprimento de novo, eu escrevi só C, só abreviei, certo? Colocando as coisas no lugar, nós temos 2 vezes 3,14 vezes 5, que é o raio. Aí, ao invés de multiplicar 2 vezes 3,14, eu multipliquei 2 vezes 5. Por isso que ficou 10 vezes 3,14. Porque numa multiplicação, né? Como só tem multiplicação aqui, tanto faz a ordem dos 3, certo? Tanto faz a ordem. Então, eu fiz isso porque fica mais fácil de visualizar. Porque tendo 10 vezes 3,14, é muito fácil deduzir que o comprimento vai ser 31,4. E dessa vez continua sendo metro, porque nós estamos falando de uma medida de comprimento que não é área, não é volume, então é só metro, não é metro ao quadrado. Bom, tendo demonstrado, vamos falar de uma outra coisinha para que possamos encerrar essa aula. Basicamente, no primeiro dia de aula, nem todos estavam presentes, eram somente 6 alunos naquele momento. Esse primeiro dia nós vimos basicamente sobre ângulos. Nós temos outras coisas, mas dentre essas outras coisas nós vimos a respeito de ângulos, de graus. Nós dissemos que os graus servem para medir inclinações. Digamos que eu tenho uma rampa assim e uma outra rampa assim. Como é que eu diferencio elas? Por meio das medidas em graus, né? 30 graus, 60 graus, 90 graus. Porém, conforme você tem o conhecimento do número de π, surge uma nova maneira muito utilizada de se medir inclinações, que é por radianos, ou π radianos. Bom, um radiano basicamente equivale a 180 dividido por π. Ué, por quê? Calma lá, já vou explicar o porquê. Bom, 180 dividido por π equivale a 57,2958 e acho que mais uns quebrados, não tenho certeza. Que é um número que a gente não vai usar na verdade. O que importa é saber que um radiano é 180 dividido por π. Desculpa aí pelos cachorros. Porque aqui nesse 180 dividido por π, nós podemos pegar esse π que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. A partir disso, nós vamos ter que π radiano valem 180. 180 é um número que a gente utiliza naquela notação de graus, né? 180 graus é o ângulo raso, certo? E aí nessa nova forma de medir inclinações, nós temos que o ângulo raso ele é π radiano. No caso, 1 π radiano. E se você dobra esse valor, você tem 2 π radiano, você vai ter, na verdade, 360 graus, certo? Que era, se π radiano é 180, 2 π radiano, né, o dobro desse número original, vai ser o dobro de 180. 180 vezes 2 é 360. E aí, se
você quer, por exemplo, um ângulo de 90 graus, o que é 90 graus? 90 graus é 180 dividido por 2, não é? Então, partindo daquela mesma lógica, em π radianos, isso vai ser quanto? Vai ser π radiano dividido por 2. Porque esse π radiano é 180, 90 é 180 por 2. Então, π radiano por 2 vai ser igual a 90. E aí, com essa mesma lógica, você vai chegando em outras medidas, certo? Você tem que 60 graus é π radiano dividido por 3, 45 graus é π radiano dividido por 4, 30 graus é π radiano dividido por 6. Se você quiser entender melhor um pouco isso, você pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha nas notações que estão aparecendo na tela. E é muito importante você ter conhecimento disso, porque no Enem, eu diria até que talvez a maioria das vezes, em que você tiver uma questão de trigonometria que é o assunto que a gente viu nas últimas 2 aulas, lembra? Seno, cosseno e tangente, trigonometria no triângulo retângulo, muitas vezes não vai cair algo como seno de 30 graus. Não vai cair dessa forma. Vai cair seno de π sobre 6. Aí você vai falar, errou. Mas não. Então digamos que você chega no exercício e você se depare com seno de π sobre 6. Como é que você vai lidar com essa situação? Primeiro, aqui não está escrito π sobre 6 radianos, mas é porque esse termo radianos, como ele se repete sempre, ele tende a desaparecer nessas questões, certo? Vai encontrar somente a primeira parte, só π sobre 6, ou π sobre 4, ou π sobre 2, ou só π. E aí você lembra o seguinte, π radiano, π era 180. Então π dividido por 6 vai ser 180 dividido por 6, que é 30. Entendeu? Então não é tão difícil assim. Você basicamente precisa lembrar que π é 180 graus. Se π é 180 graus, 2π vai ser quanto? 360. π dividido por 2 vai ser quanto? 90 graus. E aí, nesse momento, só para finalizar a nossa aula, se torna importante a gente aumentar um pouquinho mais aquela tabela trigonométrica que a gente tinha começado a utilizar. A tabela que eu fiz em sala de aula, ela vai de 0 graus para 30 graus, para 45 graus, para 60 graus e por fim para 90 graus. E aí eu acho que é importante vocês tomarem conhecimento de seno, cosseno e tangente, de 180 graus e de 360 graus. Bom, o seno de 180 graus, é 0. O seno de 180 graus é menos 1. A tangente de 180 graus é 0. O seno de 360 graus é 0. O cosseno de 360 graus é 1. E a tangente de 360 graus é 0. Por que exatamente isso é importante? Bom, haverão exercícios que vão pedir para você determinar um ângulo, certo? O exercício ele vai te dar uma função e essa função ela vai variar conforme muda o ângulo, certo? Então eu vou trazer um exemplo bem bobinho. Digamos que venha um exercício que envolva função e que envolva trigonometria. Vou pegar uma função bem tranquila. Digamos que o exercício te desse a seguinte função: 2 vezes o seno de alfa ou o seno de x. E aí você tem que dizer quanto vale esse x. No caso, esse x é o ângulo, entendeu? O seno de um ângulo, você vai decidir qual ângulo vai ser utilizado. E o exercício quer o maior valor da função. Aí a pessoa vai e pensa, o maior valor da função, o maior ângulo possível. Então, 360 graus, né? Não. Por quê? Está se tratando de seno de 360 graus. Você diz que o x é 360, na função isso vai virar seno de 360. E como eu disse, o seno de 360 é 0. Então o resultado final da sua função vai ser 2 vezes 0.
certo? 2 vezes seno de 360, 2 vezes zero. Isso vai dar zero, né? Não é o valor máximo que essa função pode atingir. Tá, mas como é que eu vou chegar nesse valor máximo? Então eu vou ter que ficar tentando todos os ângulos que eu conheço? Não. Porque basicamente, sempre que houverem questões como essa, o valor máximo que seno ou cosseno podem atingir é 1. Acontece que a gente está muito acostumado a escrever esses resultados como frações, como nas tabelas, né? Por exemplo, seno de 30, como eu disse em sala de aula, é meio. É 1 sobre 2, né? Porém, se você for escrever isso aqui em decimal, 1 dividido por 2 é 0,5. Então, esse valor ele é menor do que 1, certo? E aí se você tem, por exemplo, raiz de 3 sobre 2, que também tem naquela tabelinha, também vai dar um valor menor que 1. Raiz de 3 sobre 3, também. Então, o maior valor possível que você tem em seno, cosseno, tangente é 1, certo? Tá, então qual seria o ângulo que levaria a maior função nesse caso que eu estou supondo, né? Que é 2 vezes o seno de x? 90 graus. Por quê? Porque, conforme a tabela que nós vimos em sala de aula, o seno de 90 graus é 1. E como eu disse, 1 é o valor máximo. Então, o ângulo, nesse caso, que levaria ao maior valor da função, é 90 graus. Porque aí a gente vai ter 2 vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1, 2 vezes 1 vai dar 2. E esse vai ser o maior valor que você vai conseguir chegar. Porém, há diversos exercícios envolvendo essa questão. Óbvio que com aquela característica das questões do Enem, que é ser muito difícil de se entender o que está pedindo. Na prática não é tão difícil, tá vendo? É basicamente, se ele pede o máximo, você tenta lembrar qual ângulo que vai dar 1, em seno ou cosseno tangente. Ele pede o mínimo, qual ângulo que vai dar menos 1. Ou se for uma questão em que não vai fazer sentido ter um número negativo, qual o ângulo que dá 0, entendeu? É basicamente isso que esses tipos de exercícios vão pedir. Bom, eu vou estar postando uma listinha de exercícios para vocês estarem treinando essas coisas que foram vistas nessa videoaula, certo? O Enem está se aproximando, então eu recomendo bastante que vocês estudem bastante, né? Todos os conteúdos que já foram vistos, todas as questões de área, perímetro, de trigonometria e esses conteúdos de agora. Nas próximas 3 aulas nós vamos estar basicamente focando nos poliedros, em figuras tridimensionais, né? Em cálculo de volume. Vai ser basicamente isso. É basicamente o que falta. Aí na última aula faço ali uma grande revisão de todo o conteúdo que foi visto, né? No caso vão estar faltando somente 2 ou 3 dias para a realização do Enem. Então, óbvio que é importante que vocês estudem antes desse momento. Bom, muito obrigado pela atenção e nos vemos sexta-feira.